Oi pessoal, meu nome é Gustavo, sou graduando em Engenharia Elétrica pelo FJF e hoje venho resolver o exercício 12.9 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos do Sádico. O exercício 12.9, ele diz pra gente que a gente tem um sistema quadrifilar, que isso quer dizer? Que tem o fio de neutro, né, voltando ali, estrela-estrela, né, pra ter o neutro tem que ser estrela, e ele é equilibrado e ele apresenta as seguintes tensões. A gente pode ver aqui já nas tensões que a gente tem um módulo de 120 iguais, né, óbvio, e uma defasagem de menos 120 para o VBN e mais 120 para o VCN, ou seja, uma sequência positiva de fase, né? ABC, positiva de fase. E aí ele dá pra gente uma impedância de carga e uma impedância de linha, né? Eu vou esboçar aqui rapidinho o nosso sisteminha, porque eu acho que ajuda a visualizar melhor o que está acontecendo, né? O que tem tensão em cima de cada coisa. Então aqui a gente tem a geração, né? Aí depois a gente vai ter as impedâncias na linha. E a gente tem aqui a impedância na carga, né? Essas impedâncias aqui, linha e carga, é só um esboço, né? Então não precisa ficar perfeito, mas tá aqui. E eu acho que assim, início de exercício de trifásico, se tiver tempo, né, na prova, porque isso é muito importante, às vezes a gente não tem tempo para fazer isso, mas se tiver tempo é sempre bom esboçar o nosso circuito, né? Ok, temos aqui então nossa geração e a nossa carga, né? Então a gente vai ter 120,0 para o VAN, aí depois o VBN vai ser 120 menos 120 graus aqui, e aqui 120 mais 120 graus, tudo em volts, né? São as nossas gerações aqui, mais e menos, menos, mais, menos, mais. Ok, a primeira coisa que o exercício pede, a gente tem aqui também os ZLs e os ECs, né? Que são as impedâncias na linha e as impedâncias na carga, né? A gente sabe que o nosso ZL, ele vai ser aqui igual, que é o da linha, a 1 mais 2J, e o ZC, ele vai ser igual a 19 mais 13J. Ok, temos aqui já várias informações, né, bem organizadas. E a primeira coisa que ele pede é as correntes de linha e depois ele pede corrente de neutro. Tem uma resposta que a gente já consegue dar de cara. Ah, verdade, o nosso sistema é quadrifilar, então tem aqui ó, o nosso neutro. Mas tem uma resposta que a gente consegue dar de cara para o exercício. Qual que é? Qual que é a corrente de neutro? Qual que ela vai ser? Vai ser igual a zero. Por quê? Mas por que é igual a zero na corrente de neutro? Se tipo assim, né, a gente já está fazendo exercício para calcular ela, porque o nosso sistema é equilibrado. Isso quer dizer que a gente não vai ter nem deslocamento de neutro se não tiver o quarto fio, e a gente não vai ter corrente de neutro, porque o nosso sistema ele é bonitinho, chega ali, a soma das correntes que chegam nesse nó aqui é igual a zero. Então, o que sai do nó é igual a zero, né? Então, tá tudo ótimo aqui. A gente não tem uma corrente de neutro. Então, IN, né, vai ser igual a zero. Ok, uma parte está resolvida do exercício. E agora a gente tem que resolver a outra parte. Qual que é? Calcular as nossas correntes, né, de linha que ele pede. Quem que é a corrente de linha? Num sistema igual a esse, a gente tem que a corrente de linha é igual a corrente de fase, porque a gente não está lidando com triângulo, está lidando com estrela, né? Então, a corrente que sai daqui é a mesma que chega até aqui. Então, a gente vai descobrir a nossa corrente através aqui da nossa regrinha de sempre, né? Que o VAN, né? E, aliás, qual que é a tensão em cima desses dois caras aqui? Ela é a tensão da fase, não é tensão de linha, né? Porque a tensão de linha, ela tá daqui pra cá, por exemplo. E a gente não quer isso, a gente quer a tensão daqui pra cá, ó. Aqui é a mesma coisa da tensão, né? Que sai aqui da nossa geração, ok? Temos aí então já o que tem que fazer, né? Então a gente vai usar o VAN, a gente vai usar uma certa impedância. Quem que é essa impedância? É a soma das duas. Por quê? Porque a gente quer a tensão, a gente quer descobrir a corrente que passa pelas duas. Então a gente tem que levar as duas em consideração, né? Então a gente vai ter o ZL mais o ZC aqui. Normalmente a gente vai usar o ZL mais o ZC quando a gente vai fazer contas nesse sentido, sabe? Em sistemas equilibrados trifásicos, né? Só quando ele pergunta qual que é a tensão em cima de um deles, às vezes, que a gente vai fazer uma conta diferente, né? E aí a gente vai descobrir o IA, né? Eu vou até indicar eles aqui, que eu acho importante. IA. Aqui a gente tem o nosso IB. E aqui a gente tem o nosso IC, né? E o cara que a gente achou que é zero, que é o IN aqui. Ok. Então o nosso IA, ele vai ser igual aqui a VAN sobre ZL mais EC. E esse cara aqui é igual a 120, né? Fase 0 dividido por aí 19 mais 1, 20
mais aí 13J mais 2J é 15J, né? Esse cara aqui em cima em volts e aqui embaixo em ohms, né? Esse cara vai ser igual a 4,8 fase menos 36,9 graus e aqui em ampere, né? Então a gente achou o nosso IA e agora a gente faz o quê? Repete a conta? Não, é o que eu já venho falando aí nos últimos exercícios desse capítulo, né? A gente sempre que tem sempre tem sistemas equilibrados, a gente tem a facilidade de poder defasar em mais e menos 120 graus para achar os outros dados que a gente quer achar do nosso exercício, né? Então fica fácil achar o IB e o IC agora. O módulo ele permanece o mesmo, né? Sistema equilibrado, toda a história que eu estava contando agora. E a gente vai somar, né? E subtrair 120 graus aqui para poder achar o que a gente quer. Pro IB, né? Sequência positiva, então a gente é menos 120 pro IB. A gente vai ter menos 156,9 graus ampere, né? Aqui. E pro IC a gente soma 120 graus, então a gente vai ter 83,1 graus ampere, né? Ok, resolvemos nosso exercício. E a gente é importante perceber isso, que se a gente soma essas três correntes, tem que dar zero. Por quê? Porque é um sistema equilibrado. Toda aquela discussão, né, que a gente fez lá no início, da gente não ter uma corrente de neutro, né? Então é uma outra possibilidade para provar que a gente não tem corrente neutra, né? Além de falar que o sistema é equilibrado e tudo mais, é só somar, né? Então o IN ele vai ser igual, normalmente a gente coloca o menos aqui para indicar sentido, né? Mas ele vai ser igual a menos a soma das três correntes, que é A mais IB mais IC, né? E que nesse caso aqui, IN é igual a 0 ampere. Então, 0 aqui, né? É isso, temos o nosso exercício resolvido. Exercício interessante, é legal ver essa questão da corrente, né? Para pensar que em sistemas equilibrados a gente não tem que se importar, entre muitas aspas, né? A gente não tem que se importar com deslocamento de neutro ou corrente de neutro, porque eles não vão existir, vai ser sempre tudo igual a zero, porque a gente está lidando com sistemas equilibrados, né? Mas nem tudo são flores, então daqui a pouco a gente vai ter que se importar com eles sim. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se puder deixar seu like e se inscrever no canal, agradeço. Até a próxima. Valeu!